povo meu. Mas, tia Neide, por que a senhora está assim? Porque nós vamos falar de quem? Quem é que se pinta assim? Quem é? Os indígenas. Hoje nós vamos estudar, sobre os primeiros habitantes, certo? Então, nós vamos ver aqui, vamos falar um pouco sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem são eles? Vamos lá fazer uma breve leitura. Vamos lá com a tia Neide, na página 350. Os primeiros habitantes do Brasil. Assim como todas as coisas e pessoas, o Brasil, nosso país, também tem um passado. Durante nosso ciclo de aprendizados, no ensino fundamental 2, estudaremos o passado de nosso país, ou seja, a história do Brasil. Essa história não tem um começo preciso, pois pouco se conhece dos primeiros moradores da terra. Sabe-se que há mais de 10 mil anos já existiam pessoas aqui, pois foram encontrados muitos vestígios. Vestígios, o que é vestígios, tia? Vestígios são como se fosse uma pista, pegadas de algum animal que passou por ali. Algum animal deixou seu vestígio aqui, deixou as suas pegadas, tá certo? Mais ou menos isso. Os povos nativos é o que mesmo, tia? Está dizendo aqui, na parte do vocabulário, tá certo? Está dizendo aqui. O que são nativos, tia? São aqueles que nasceram em um determinado local. Bora lá. Os povos nativos da terra que hoje formam o Brasil viviam da caça e da pesca de animais e da coleta de alimentos. Alguns grupos dominavam a técnica de agricultura e faziam instrumentos de pedra e argila. Havia grupos que construíam abrigos, outros viviam em cavernas, onde alguns deles deixaram marcas com as suas pinturas rupestres. Tia, pinturas rupestres, o que é isso? Também está explicando aqui, São desenhos feitos por grupos humanos há milhares de anos em rochas e paredes de caverna. Então, essas pinturas aqui mostram aqui no livro. Esse aqui, são um dos vestígios dos índios, porque eles pintavam lá as paredes, as cavernas, eles mesmos eles tinham tinta, os índios? Não, eles faziam isso com o sangue dos animais. Matavam os animais e pegavam o sangue deles e começavam a desenhar. E também algumas plantas que existiam, que eles conhecem bem, tá bom? Da medicina, os índios. Então, tinha algumas plantinhas que eles também desenhavam com elas, certo? Bora lá. Após muitas pesquisas, os historiadores descobriram que há mais de 500 anos viveram nessas terras entre 2 e 5 milhões de nativos. Nativos, tia já explicou, não foi? São pessoas que moram em determinado local, que formavam mais de 1000 povos diferentes. Posteriormente, esses povos foram chamados de indígenas. Isso mesmo, os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Já existiam lá os índios nas florestas, certo? Então, vejam só, aqui está falando um pouco sobre os índios de hoje. Com o passar dos anos, muitas pessoas de diferentes lugares viveram
vieram morar no Brasil. Mas ainda há entre nós descendentes dos povos nativos, quer dizer, índios. Os indígenas vivem em cidades, em comunidades nas zonas rurais ou isolados em aldeias, sem contato com outros povos. Independentemente de onde vivem, as comunidades indígenas procuram preservar sua história por meio do idioma, da religião e da manutenção de tradições e costumes. O que quer dizer isso, tia? O que quer dizer é que os índios hoje, eles estão mais assim, mais familiarizados com nós, com o povo brasileiro, até mesmo de outras regiões, certo? Eles não ficam apenas lá isolados, nos seus lugares, mas não lá na floresta, não. Eles quiseram fazer o quê? Conhecer outras culturas. Por isso que existem índios entre nós. Aqui em Cortês, tia? Não que eu saiba, tá? Ô tia, será que em Ribeirão tem? Também não sei. A tia vai procurar saber e vai conversar com vocês sobre isso depois, tá certo? Então vejam só. Mas mesmo assim, os índios, vocês já viram em alguma reportagem, alguns índios com as roupas iguais às nossas, né? As mulheres com vestidos, muitas não pintam o corpo, elas fazem o quê, tia? Elas estão usando na nossa cultura, né, tia? Sim, mas eles, os indígenas, não esquecem das suas origens, como falou aqui no livro, e é verdade. Eles se aprofundaram mais para ficar como? Para ficar mais conhecer, mais por dentro da nossa vida, não é isso? Para ficar um povo mais o quê? Mais integrado, né? Com outros povos. Eles quiseram conhecer mais outras culturas, não ficar somente na deles, certo? Mas mesmo assim, ainda mantém a sua cultura, a sua religião, né? Que eles adoram outros deuses, né? Chama a lua, né? De Deus. Então, eles continuam com seus costumes, embora algumas pessoas tenham também, brasileiros, né? Contatos com os índios, tá certo? Tem comunidades que a gente vê nas reportagens que os índios estão adoecendo. Até agora, com essa pandemia, com esse vírus, muitos médicos estão indo lá nas aldeias, tá certo? Lá na Amazônia tem muitos indígenas, então eles vão lá e levam medicamentos para eles, tá certo? E se tiver também em outros lugares, a tia vai falar depois, tá bom? Então vejam só, é importante que vocês aprendam o quê? Que os índios foram os primeiros habitantes, não é isso? Que eles não perdem a cultura deles, tá certo? E atualmente, preste atenção, atualmente há cerca de 250 diferentes, quer dizer, atualmente há cerca, quer dizer, existem 250 diferentes grupos indígenas, falando mais de 150 línguas em quase todo o território brasileiro. Foi o que a tia falou, não foi? A tia falou que existem índios entre nós, mas eles... Ô tia, será que tem algum índio que fala brasileiro? Fala, a tia vai falar para vocês depois, tá certo? Mas eles também conhecem outras línguas, tá certo? Veja só, 150 línguas, né? Quando nós aqui conhecemos o quê? A inglês, né? E eles o quê? Conhecem o quê? 150 línguas. Tem espanhol também, não é? Mas os índios, ó. Então, eles não perdem, mesmo com contato, como a tia falou, mas a cultura deles permanece, tá certo? Pintam o corpo, como está mostrando aqui, ó.
na figura. Como a tia falou, ó, tem alguns que estão com as roupas, tá vendo? Os índios, os homens com aqui, ó, bermuda, tá vendo? Calção, não é? As mulheres aqui, ó, pintadas, todas embelezadas, todas lindas, mas eles não perdem, não perdem. Somos índios até o fim, tá certo? E nós devemos o quê? Respeitar, não é isso? Respeitar cada um com sua cultura. Jamais a gente vai dizer, meu Deus, quando vê um índio, ai, que coisa feia, que coisa horrorosa, sai daqui. Não, a gente deve o quê? Respeitar. Cada um tem seu modo de vida, cada um tem sua cultura, tá certo? Pronto. Agora, já que a tia falou um pouco sobre os índios, vou dar só um pequeno intervalo para a gente voltar com a nossa primeira atividade. Primeira e única, né? Que hoje nós só vamos ter uma atividade, tá certo? Vamos lá tomar um pouco de água e também fazer um lanchinho, não é? Volto já!